tá on, e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. É importante que o Bolsonaro carregue nas costas a responsabilidade por uma parte muito grande das pessoas que morreram. É preciso ir fundo na CPI, porque a sociedade brasileira que chora mais de 450 mil mortos, que chora profundamente, e que não vê um gesto do presidente da República de solidariedade. Eu fiquei pasmo, sabe, quando o presidente resolve fazer uma carreada de motocicleta, sabe, lá no Rio de Janeiro, e ele não teve uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de, sabe, de alento às milhares de vítimas do Covid nesse país. Ele não teve uma palavra de alento às pessoas, familiares das pessoas que foram vítimas da violência brutal da polícia em Jacarezinho. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil está quebrado e que a culpa de tudo isso aí é do PT. Mas você se lembra de quando o PT governou o país? Nada a ver com esse Brasil de hoje. Os governos do PT geraram 20 milhões de empregos, aumentaram o salário mínimo como nunca, atraíram mais investimento internacional, fizeram o Brasil zerar a dívida externa, crescer, distribuir renda e se tornar a quinta maior economia do mundo. Era carro novo, fogão novo, geladeira nova, vida nova. Sem contar as reservas internacionais. Os governos do PT deixaram mais de 300 milhões de dólares em caixa. É isso que tem evitado que o Brasil se afunde ainda mais. Então, toda vez que alguém falar foi o PT que quebrou o Brasil, não acredite. A verdade é que os governos do PT fizeram o Brasil crescer. A transmissão comentada e analisada da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar e investigar o que o governo federal fez e o que o governo federal não fez para enfrentar a pandemia da Covid-19. A SECOM apaga postagens com o slogan "Brasil não pode parar" e diz que a campanha não existe. Vossa Excelência desinformou o Brasil durante todo o período que esteve à frente da SECOM. Ninguém faria uma campanha dessa sem que o presidente da República tivesse conhecimento. É a única transmissão da CPI que está sendo transmitida em Libras e traduzida simultaneamente. Assista, compartilhe e comente. Todo brasileiro tem direito à dignidade, Ao cuidado, à vida. a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro E toda brasileira. tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança.
Viva a arte, viva a poesia! Esse é um programa para falar de ativismo político, de cultura, de política cultural, de criatividade. Além Paulo Gustavo. E não só fortalece a cultura do nosso país, mas como também aquece a economia local. Conseguimos colocar nossa quadra de exposição para vacinação da Covid-19 de uma comunidade quilombola. Protocolamos aqui na Câmara Municipal o projeto de lei da cultura popular. Coração arrancado, peito, boca aberta. E o futuro do Brasil é com a diversidade da sua gente, dos seus povos e da sua cultura. Nos encontraremos aqui todas as sextas-feiras. Sigam aqui o Cultura em Foco. O Brasil quer vacina contra a Covid. E o que o governo prioriza? Liberar armas. Uma gripezinha, resfriadinho. O povo precisa do auxílio para enfrentar a crise. E o que o governo fez? Cortou o auxílio emergencial. Se lamenta, mas auxílio emergencial era para 3 meses e agora acabou. O povo quer emprego, quer voltar a trabalhar. E esse governo que está aí só faz o desemprego aumentar. A taxa de desemprego no Brasil atingiu um novo recorde no terceiro trimestre deste ano, 14,6%. 14 milhões de brasileiros. É tanta coisa que o Brasil quer, que o povo precisa e que o governo não faz. É por isso que o PT está e sempre esteve na luta ao lado do povo. Hoje, para garantir vacina já e para todos, e o auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. E sempre para conquistar empregos, mais direitos e vida melhor para todos. Você sabe, o PT sempre esteve e sempre estará ao seu lado. Meu boa noite a todos, a todas, a todes, e pedindo desculpa pelo pequeno atraso. Meu nome é Ideli Salvati. Nós estamos aqui, toda semana com esse programa PT Cidades, sempre trazendo, uma experiência de um prefeito, de uma prefeita do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. E na noite de hoje, com muita honra e orgulho, nós vamos contar com a presença do nosso querido Edinho Silva, prefeito de Araraquara. Então nós vamos conhecer um pouquinho de Araraquara, a cidade que é a Morada do Sol. A cidade de Araraquara está localizada na região central do estado de São Paulo e fica a 270 quilômetros da capital, São Paulo. Araraquara tem uma população estimada de 239 mil habitantes, segundo projeção do IBGE. A economia do município é centrada no agronegócio. Com uma das maiores fábricas do mundo, Araraquara também é um dos principais exportadores de suco de laranja do Brasil. A cidade é conhecida pelo aroma doce da fruta que está presente no ar e pelas tradicionais coxinhas douradas de Bueno de Andrada, na antiga estação de trem de Bueno de Andrada. O nome da cidade vem do tupi-guarani. Araraquara significa Morada do Sol. O município foi fundado em 22 de agosto de 1817 por 6 meiros, pessoas que ganharam terras do imperador Dom Pedro I. Em 2021, Araraquara vai completar 204 anos. A Universidade Federal de São Carlos aponta que Araraquara tem cerca de 1.000 pegadas de dinossauros cadastradas. A cidade teria sido um oásis no grande deserto que era a região do interior de São Paulo. E agora vamos saber um pouquinho mais
sobre este grande prefeito, Edinho Silva. Edinho Silva, na década de 1980, se tornou atleta das categorias de base do time de futebol da cidade, a Ferroviária. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista de Araraquara e mestre em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos. Em 1989, se elegeu presidente do Diretório Municipal do PT Araraquara. Foi eleito vereador de Araraquara em 1992 e reeleito em 1996. Eleito em 2000 e reeleito em 2004 prefeito de Araraquara, governou a cidade de 2001 a 2008. Em 2007, venceu as eleições para presidente do PT do estado de São Paulo, sendo reeleito para o mandato 2009 a 2013. Elegeu-se em 2010 deputado estadual por São Paulo. Assumiu em 2015 o Ministério da Comunicação Social da Presidência da República no governo Dilma Rousseff. Em 2016, foi eleito novamente prefeito de Araraquara, reeleito em 2020, segue até 2024 em seu 4º mandato. Boa noite, Edinho. Um grande prazer poder estar aqui contigo, entrevistando, né, e conhecendo nos detalhes aí esse trabalho maravilhoso, né, 4º mandato, né, Edinho, que você está governando Araraquara. Os mais novinhos não sabem o que é isso, né? Mas o Araraquara se popularizou, né, pela Jaqueline Mirna na Praça da Alegria, na década de 60, por isso que os novinhos não sabem. E, Edinho, na sua gestão, né, Araraquara acabou se transformando numa referência nacional e internacional, pelas medidas corajosas, né, que foram tomadas aí de lockdown e todo, né, o trabalho que vocês fizeram. E aí era importante a gente ver, inclusive, um pouquinho antes de você falar, algumas reportagens, né, algumas matérias que saíram falando exatamente do trabalho corajoso que você teve. Então, vamos lá, ver aí as reportagens. Araraquara, cidade do interior de São Paulo, é a cidade com a menor letalidade para a Covid-19. Foi destaque no jornal francês Libération. E é a primeira cidade brasileira que realmente faz um lockdown de verdade. Araraquara foi a primeira cidade do país a entrar em lockdown, depois que a nova variante brasileira da Covid, mais contagiosa, passou a circular por aqui. A lotação das UTIs da maioria das capitais passa de 80%. A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, percebe os resultados da medida. O número de internações, por exemplo, caiu 30%. No estado de São Paulo, a cidade já sem vaga nos hospitais. Já são mais de 10 dias sem fila de pacientes à espera por internação. Eu converso com Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, prefeito pelo PT. A média móvel de casos também diminuiu pela metade, de 189 infectados por dia para em torno de 90. Que infelizmente o Brasil não está produzindo vacinas para vacinação em massa. Araraquara, no interior, decretou o lockdown e conseguiu reduzir o número de casos. Se você não tem vacina, só tem uma forma de conter a contaminação, é provocando o distanciamento social. Então, aí os resultados, né? Grande exposição, só dava Edinho, só dava Araraquara, mas não foi fácil, né, Edinho? Quebrar os paradigmas e fazer o que você fez. Primeiro, Ideli, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você. Uma saudação muito especial. Antes de qualquer coisa, me desculpar porque o atraso foi meu, foi minha responsabilidade. Eu estava participando de uma sala de situação de combate à dengue, né, Ideli? Porque nós estamos enfrentando o Covid, mas nós não podemos descuidar, porque a dengue, infelizmente, né, é uma realidade do Brasil, e nós temos uma sala de situação hoje para que nós pudéssemos avaliar também a curva de casos de contaminações da dengue. Então, me desculpo pelo atraso, mas estou aqui dizer que eu estou muito feliz em participar do teu programa, desse espaço que você construiu na TV PT, dar os parabéns em nome da nossa presidenta Gleisi, do Gilmar Tato, nosso secretário de comunicação,
a toda a executiva, a todos que têm conduzido a política de comunicação do PT e que entenderam a importância de nós termos um espaço para debatermos as cidades, as políticas públicas, e você, como uma municipalista que né, uma defensora do protagonismo dos municípios, liderando esse processo. De fato, Ideli, voltando para a temática da Covid-19, eu sempre digo que o lockdown ele não é uma opção de governo, né? Ele é uma imposição da realidade. Né? A realidade te impõe, né, um cenário em que você é obrigado a decretar lockdown. No nosso caso aqui, foi o final de janeiro e o começo de fevereiro que nós detectamos a P1, a cepa de Manaus, a variante brasileira do coronavírus. Tivemos um crescimento abrupto da curva de contaminações e nos vimos obrigados a enfrentar essa situação, decretando lockdown para que nós pudéssemos derrubar a curva de contaminados até que a vacina chegasse. Agora, segunda-feira, nós saímos novamente, né, de um período de aumento das restrições, né? Nós, mais uma vez, paramos por uma semana, 8 dias, as principais atividades na cidade, porque também, agora, na segunda quinzena de maio, começo de junho, nós percebemos que novamente a curva de contaminados estava crescendo. E como nós estamos otimistas, né, com o calendário de vacinação aqui no estado de São Paulo, nós resolvemos segurar as atividades mais um período para que a curva de contaminação caísse novamente e nós pudéssemos dar celeridade a esse calendário de vacinação, né, e estamos fazendo isso. Né, essa semana nós já alcançamos 51% da população adulta vacinada em Araraquara. Isso, evidente, é um marco importante para que a gente possa efetivamente ter as condições de enfrentamento da pandemia. Né? Então, esse é o cenário. 2020, como esse vídeo ele demonstrou, Araraquara foi a menor letalidade do estado de São Paulo, cidade com mais de 100 mil habitantes. Em 2021, com a cepa nova, a nova onda, né, que assolou o Brasil, nós fomos obrigados a tomar essas medidas. Agora, as medidas, né, Edinho, elas foram tão corretas e tão corajosas que incomodou por demais aquele presidente negacionista, né, que agora, inclusive, está, né, se consolidando também como corrupto, né, na questão aí do que a CPI está fazendo. E você teve que enfrentar de tudo, né? Porque teve meme, teve fake news, né? Você foi citado no pronunciamento oficial do presidente da República, né? Então, Edinho, como é que foi reagir a isso? Ou seja, tá fazendo certo e tem que enfrentar ainda o cara que faz tudo errado e não deixa as coisas acontecerem corretamente, né? Ideli, você sabe que eu fico aqui resistindo o tempo todo para não entrar nessa politização rasteira, né, que estão fazendo da pandemia no Brasil. Eu penso que é lastimável, né, que um presidente da República, em vez de liderar o país para o enfrentamento à pandemia, né, nós temos o SUS no Brasil, né? Nós temos o maior sistema público de saúde do planeta, né, que tem capilaridade em qualquer cidade brasileira, em qualquer vilarejo do Brasil, você tem um braço do SUS. Ou você tem um agente comunitário de saúde, ou você tem uma unidade de saúde da família, ou você tem uma unidade de pronto atendimento. Alguma referência do SUS tem no Brasil todo. Então, o presidente da República, ele deveria estar liderando o país para que o SUS cumprisse o seu papel, e o SUS sempre cumpre o seu papel quando deixam ele cumprir o seu papel, e nós estaríamos certamente numa situação muito mais favorável
a pandemia, não teríamos passado a marca aí de 500 milhões de pessoas mortas. Infelizmente, o presidente da República não faz isso, né? Não lidera o país para o enfrentamento à pandemia, ele fica tentando desautorizar governador e prefeitos o tempo todo e escolheu Araraquara a polarizar, para dizer que as medidas que Araraquara adota são ineficazes, né? Sendo que, né, a cidade, nós já demonstramos isso em dados, né, e informações, inclusive monitoradas pelo próprio Ministério da Saúde, que nós conseguimos reduzir as taxas de contaminados, as taxas de internados, derrubamos os óbitos, e recentemente uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da Federal aqui de São Carlos demonstra que Araraquara reduziu em mais de 250 mortes com o lockdown que nós fizemos no mês de fevereiro. O presidente, que infelizmente opta pelo negacionismo e leva o Brasil ao maior genocídio da nossa história, né? Nós não temos na história brasileira nenhuma tragédia humanitária com a dimensão disso que nós estamos vivendo hoje. E, claro, ele joga os negacionistas do estado de São Paulo contra Araraquara, ele joga os negacionistas de Araraquara que tentam a todo custo impedir que nós possamos liderar a cidade nesse processo difícil que o Brasil está vivendo. Mas eu te digo aqui, Deli, o presidente da República pode falar o que ele quiser, não mexo um dedo, não das minhas convicções, não mexo um dedo daquilo que a ciência diz que é o correto, daquilo que a ciência diz que é o certo de se fazer. Se você não tem imunidade de rebanho gerada pela vacinação, você só tem uma forma de impedir que as pessoas morram ou que o sistema de saúde entre em colapso e, consequentemente, as pessoas morram. É o distanciamento social. Edinho, você é um gentleman. Eu não sou tanto, entende? E aí eu acho que ele surta também, entende? Porque aí em Araraquara tem, né, a questão do suco de laranja, né? Então esse aroma maravilhoso da laranja de Araraquara deve dar um problema, entende? Naquele laranjal dele, dos filhos da rachadinha, tá? Então eu acho que também tem esse ingrediente do aroma, entende? De laranja, né? De Araraquara. Mas vamos em frente, né, Edinho? E nós temos agora uma pergunta da Ana Beatriz para você, que eu acho que toca num assunto bem relevante. Então vamos ouvir a pergunta aí da Ana Beatriz. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou moradora aqui do bairro do Secap. E eu gostaria de saber quais são as maiores dificuldades para o governo no enfrentamento do Covid-19 aqui no município. Além disso, eu também gostaria que o prefeito falasse um pouquinho quais são as ações que vêm sendo realizadas e a respeito da destinação da verba, que o prefeito explicasse se essas despesas elas têm sido mais de capital ou despesas correntes, ou seja, para aquisição de bens fixos, né? Ou realmente só para manter os serviços. Obrigada. Muito bom, eu conheço aqui o bairro de Secap, é um bairro de trabalhadores e trabalhadoras. A gente fica feliz quando vê uma jovem fazendo perguntas, né, e que mostra que ela conhece, né, tem conhecimento do orçamento, da lei orçamentária, e eu vou ter o maior prazer em te responder, Ana Beatriz. Primeiro, a maior dificuldade, e digo isso com a maior tranquilidade, né, de enfrentamento à pandemia, é essa politização que nós estamos vivendo no país e, por consequência, aqui em Araraquara. Você tem as pessoas tentando, né, no meio de uma pandemia, que é a maior tragédia humanitária da nossa história, tentando fazer disso um espaço de ganhos políticos, de desgaste político, de enfrentamento político. A nossa sempre ministra Ideli acabou de falar aqui desses arroubos do presidente da República atacando Araraquara quando Araraquara está fazendo certo. Aí você vem para cá, nós fizemos lockdown, todos os dias os negacionistas na porta da prefeitura,
gerando tumulto. Numa cidade como Araraquara, com mais de 240 mil habitantes hoje, eles colocam lá 20, 30 pessoas, as mesmas 20, 30 pessoas que vão para as redes sociais, atacam vereadores, atacam a secretária da Saúde, ameaçam, enfim. Então, eu penso que esse clima de ódio, de intolerância, de disputa permanente que se instaurou no Brasil, isso dificulta a construção da unidade, né? Um país só sai de uma situação como essa que nós estamos vivendo que nós tivermos muita unidade, muita capacidade de construção da unidade. Então, essa é uma dificuldade, ela é importante, ela é significativa, porque a gente gasta energia, muitas vezes, enfrentando esse tipo de situação, em vez da gente estar gastando energia com as políticas públicas, com a defesa da vida. Então, essa é uma dificuldade que eu gostaria de registrar. O final de semana, só para quem está nos assistindo poder ter dimensão, nós tivemos pessoas tentando invadir o hospital de campanha para dizer que o hospital de campanha não tinha paciente, ou que tinha equipamento subutilizado, que tinha equipamento não utilizado. Umas coisas, aí vai todo o governo gastar energia com isso, para defender um hospital que está lá salvando vidas, com dezenas de pessoas internadas, enfim. A questão de verba, né? Em 2020, os municípios brasileiros ainda receberam algum tipo de verba para enfrentamento à pandemia. Em 2021, absolutamente nada, nada. Inclusive o credenciamento dos leitos SUS, né? Que nós tínhamos em 2020 para enfrentamento à pandemia, em dezembro foram descredenciados. Foram recredenciados em fevereiro, mas até aí os municípios do Brasil já tinham gasto dinheiro, segurado a pandemia com recursos próprios. A Prefeitura de Araraquara está se desdobrando, né, tentando remanejar orçamento de toda forma para poder empenhar recursos na pandemia. Nós já estamos aí com mais de 60 milhões para um município como o de Araraquara, que é um valor importante, 60 milhões de gasto próprio com enfrentamento à pandemia. E nós tivemos despesas de capital na montagem, por exemplo, do hospital de campanha, na estruturação da nossa central de referência. Você que é aqui de Araraquara, Ana Beatriz, que é a UPA da Vila Xavier, nós estruturamos lá como uma central de referência. Investimos no hospital no pronto-socorro do Melhado como uma estrutura de retaguarda de leitos de enfermaria, montamos toda a estrutura de exames em parceria com a Unesp, então investimos também em equipamentos, em software, investimos em estrutura para as equipes de consulta domiciliar, para o telemonitoramento, para as equipes de bloqueio. Então, nós tivemos despesas de capital para montar de toda essa estrutura. Agora, claro, a grande despesa da prefeitura hoje é com o custeio, é manter essa estrutura funcionando com recursos próprios. É isso aí, Edinho. Tem muita gente que não sabe que aquele famoso, né, romance do Macunaíma, Mário de Andrade, foi escrito aí em Araraquara, né? Dizem, inclusive, que ele ficou 5 dias na rede e escreveu, né? E o bordão do Macunaíma era... Aqui não, Edeli. Aqui, o dia que você vier... Isso tem rede, né? Aqui, se você vier e eu quero te receber, vai ser uma maior honra te receber em Araraquara. Nós vamos visitar a casa que ele escreveu Macunaíma. Tem a banheira, ele escreveu Macunaíma dentro da banheira. É muito mais sofisticado que a rede. Mas, Edinho, assim, para provar que não tem preguiça, né, que aí é a 1000 por hora, é flash, né? Nós queríamos mostrar ali a questão do hospital, porque vocês encontraram um local totalmente abandonado, né? Tem um videozinho, e aí depois a gente quer também apresentar na sequência do hospital o vídeo do SUS. E aí depois eu volto para você fazer um arremate. Então vamos lá, o hospital e o vídeo do SUS, na sequência. Um ano de coragem, de luta e determinação.
Hospital da Solidariedade. Um ano salvando vidas. Sou da cidade de Américo Brasiliense, mas estou sendo muito bem tratada aqui no Hospital de Campanha de Araraquara. E eu gostaria de agradecer ao prefeito da cidade, agradecer a todos os funcionários. Estou sendo muito bem tratada, né? Para mim está sendo uma bênção conseguindo me recuperar aqui. E eu queria agradecer a todos que têm colaborado para isso. O local abandonado, que estava servindo de criadouro do mosquito transmissor da dengue e esconderijo para o crime, se transformou no Hospital de Campanha de Araraquara. Construído em 5 semanas, numa grande mobilização da Prefeitura e sociedade civil, o nosso Hospital da Solidariedade teve seu primeiro paciente em 20 de maio de 2020. Um ano salvando vidas. Um ano de uma estrutura que se tornou um dos pilares das muitas medidas adotadas no enfrentamento à pandemia em Araraquara. O SUS que fazemos em Araraquara, São Paulo. Estamos enfrentando a Covid-19 desde o início de março com diversas ações, a começar pela criação imediata do Comitê de Contingência, que monitora diariamente o vírus e toma todas as atitudes, como a criação do Disque Saúde para atendimento e triagem por telefone, telefone para apoio psicológico à população e aos servidores, equipe para atendimento residencial a idosos, 6 postos de saúde com horário estendido, equipes de rastreamento de pacientes suspeitos e confirmados, implantação do Polo de Atendimento Estratégico com leitos UTI e enfermaria. Hospital da Solidariedade com 51 leitos em 5 semanas. Medidas de isolamento e uso obrigatório de máscaras pela população. Comunicação intensa nas redes sociais. Ampla capacidade de testagem em parceria com a Unesp. Criação da rede de solidariedade para apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social. Prefeitura de Araraquara. É isso, Edinho. Muita ação, né? Inclusive, para combater aquela ação absurda, né? Que foi montada para dizer que passava fome, né? Em Araraquara, é bom e importante registrar que a merenda foi entregue, né? Está sendo entregue na casa dos alunos, né? São mais de 150 mil kits de alimento distribuídos a aproximadamente 10 mil famílias, tá? Então, Edinho, como é que é fazer isso tudo? Olha, Ideli, foi um imenso desafio. O ano de 2020 foi muito tenso, né? O primeiro semestre com a chegada da pandemia, e nós temos que estruturar a cidade para que a cidade pudesse enfrentar aquilo que nós sabíamos que iria acontecer, porque nós estávamos vendo até então 2020, né? Começo de 2020, nós estávamos vendo o que era enfrentar a pandemia na Europa, as cenas que nós víamos dos países asiáticos. Então, foi um momento tenso. Nós, como mostrou o vídeo, nós utilizamos o abandono e encampamos um prédio abandonado, um prédio que era uma revenda de motos, enfim, um prédio grande, e ali estruturamos o hospital de campanha. Hoje, o vídeo fala em 51 leitos, nós já estamos com 71 leitos no hospital de campanha, porque em fevereiro nós aumentamos, principalmente os leitos de UTI. Nós tivemos que acelerar o processo de recuperação de um outro prédio que nós estamos reformando para fazer ali, né, uma central de apoio com leitos de enfermaria, né, e toda essa estrutura aí que foi apresentada. E qual era a nossa preocupação? As famílias que estavam já em vulnerabilidade, que iriam ter esse quadro agravado por conta dos efeitos econômicos gerados pela pandemia. E nós montamos essa rede de solidariedade, mobilizando as nossas escolas por meio da entrega, né, de produtos alimentícios, ou seja, tentando fazer com que a merenda escolar chegasse em casa. E também atendemos as famílias, né, que estavam passando por dificuldades. Nós fizemos um pacto aqui que nenhuma família ficasse sem o direito básico, o princípio básico, que é o princípio alimentação. O último levantamento, são 23 famílias atendidas
com o Programa de Segurança Alimentar. Ampliamos todos os programas sociais da Prefeitura. Nós temos aqui um programa de transferência de renda, que é o Bolsa Cidadania, que é de transferência direta. Nós ampliamos esse programa. Ampliamos aquilo que se chama Frente de Trabalho, só que aqui nós regulamentamos como frentes, né, de trabalhadores temporários, portanto, registrados em carteira, com direito a vale alimentação e tudo mais. Ampliamos, nós temos 2 programas com essa característica: apoiadores de combate à dengue, porque Araraquara viveu uma situação difícil de dengue, e apoiadores de combate ao Covid, são trabalhadores para sanitizar os prédios públicos, trabalhadores da construção civil para reformas de adaptação por conta da pandemia. Ampliamos também um programa para o jovem estudante em vulnerabilidade, que é o Jovem Cidadão. Enfim, fizemos com que todo o colchão social de Araraquara ficasse mais espesso, ficasse mais robusto, para que nós pudéssemos não só salvar vidas, como temos trabalhado incansavelmente nesse sentido, como também dar suporte às famílias que mais precisam. Vocês produziram, né? Vocês têm os resultados destas ações, em especial a questão do lockdown, né? Dos 10 dias de fevereiro. Vocês têm os gráficos, né? Destes resultados. E aí eu queria que você pudesse comentar, né? Os gráficos vão ser apresentados aí ao teu ladinho, e aí seria interessante que você pudesse ir comentando, né? A cada gráfico aí que é apresentado. Você vê na tela. Tá legal, vamos lá. Então, eu vou comentando gráfico por gráfico, assim fica mais fácil. Né? Essa aqui, para as pessoas terem noção, né, a queda da média móvel diária de contaminados. Então, nós fizemos com que, na prática, nós tivéssemos uma queda das contaminações diárias em 74% por conta das medidas restritivas do lockdown. Ou seja, efetivamente, nós fizemos com que a contaminação caísse. Por que isso é importante? Porque significa que nós teremos um número menor de pessoas, né, evoluindo para a demanda de leitos e um número menor de pessoas demandando leitos de UTI. Né, e, felizmente, um número menor de óbitos, porque a gente sabe que a letalidade da Covid, né, em UTI é de aproximadamente 60%. Aqui também é muito legal, é a queda, né, que nós estamos vendo das internações, né? Porque aquilo que eu falei agora há pouco, se nós diminuirmos a contaminação, consequentemente, nós vamos ter uma queda das internações. E nós sabemos que hoje, por volta de 20% dos pacientes internados, eles vão demandar leitos de UTI. Então, essa queda ela é bem importante e ela também é resultado do lockdown. Então, essa aqui é os pacientes em quarentena, né? Que mostra também, que reforça a importância da política de isolamento. Ou seja, nós tivemos uma queda de quase 80%, né, das famílias colocadas em isolamento. Então, que reflete, né, um reflexo daquele dado anterior, que é a queda de contaminados. Também é um indicador importante, porque a epidemiologia, ela mede por semana, né? Quais são os indicadores por semana. Aqui também é reflexo da queda de contaminação, que nós tivemos 71% da média de casos por semana. Esse é o dado mais importante, né, Ideli? É o dado que todos nós queremos que ele caia diariamente, que é a queda de óbitos. Então, para aqueles, como o presidente da República, que gosta de atacar
as medidas que os prefeitos e os governadores tomam, pelo fato de nós termos demorado tanto para termos uma política de vacinação. Então, esse dado é inquestionável, né? É uma queda de 64% nos óbitos, e repito, é o dado mais importante de todos. Pois é, Edinho, com resultados tão positivos, né, incontestáveis, vocês tiveram, né, estão tendo aí em Araraquara que enfrentar, né, baixaria, fake news. E eu queria falar de uma, porque não só vocês responderam, né, de maneira maravilhosa, como também tem política pública para isso, que é a questão do gato, né? A tal da fake news, que era fome em Araraquara, estava comendo gato, né? Então vamos passar... Que é um coronel, né? Responderam a isso. Deli, quando você vê... Vamos ver. Vamos ver o vídeo. Você morre de medo quando um gato preto cruza o seu caminho? Que azar o seu! Por conta dessa superstição ultrapassada, centenas de cães e gatos passam a vida inteira em abrigos, deixando de alegrar pessoas como você. Quem tem um animalzinho em casa sabe que eles são a maior sorte. Eles tendem a se tornar grandes companheiros, ajudando a superar problemas como o isolamento social, independente da cor da pelagem. Adote um animal preto. Depois desse gesto carinhoso, a única coisa que vai cruzar o seu caminho é a alegria. Dê uma chance para a sorte. Prefeitura de Araraquara. Tá aí, Edinho. Agora você fala. É bem legal, né? Porque foi uma resposta que a Secretaria de Comunicação, o videozinho dos gatos, ela foi muito rápida aqui, né? A nossa secretária Priscila Luiz e a sua equipe, evidente, de criar um vídeo bem-humorado para desmentir uma coisa que era absurda, que não deveria nem ser desmentida, né? Que foi um coronel da Polícia Militar de São Paulo, que hoje preside a GESP, vai para uma emissora nacional, como a Jovem Pan, e divulga uma fake news dizendo que em Araraquara as pessoas, por conta do lockdown, estavam comendo gatos. E, primeiro, né, um oficial de altíssima patente da Polícia Militar não deveria ter uma postura como essa, e tampouco um veículo de comunicação deveria ser objeto da divulgação de uma fake news. Nós, claro, como gestores públicos, não só respondemos de forma bem-humorada, porque em Araraquara nós temos uma coordenadoria só para cuidar da política de bem-estar animal. Como o segundo vídeo mostra, nós temos uma política arrojada de adoção, nós temos uma política de acolhimento, de castração, de chipagem dos animais, enfim, e isso para nós é política pública, o cuidado do bem-estar animal. Então, nós fomos atrás da história, levantamos a história, mostramos que era uma mentira, a cidade de Araraquara ficou indignada, então, para quem achava que isso iria agredir, ofender a Prefeitura de Araraquara, deu um tiro no pé, né, pegando aí a metáfora de quem gosta de incentivar que as pessoas usem armas, né? Mas foi evidente, eu acho que foi tão ridícula a fake news que acabou virando piada, e a nossa Secretaria de Comunicação respondeu de forma bem-humorada. Muito bom, Edinho, muito bom. Agora, Edinho, você já está no 4º mandato, né? Começando aí o teu 4º mandato, e a gente sabe que tem uma regra, né? Que é decidir o que precisa ser decidido, principalmente em termos de recursos, é sempre muito debatido, com muita participação. Não é uma decisão de 1 ou 2.
Então, eu queria que você pudesse esmiuçar um pouquinho a importância da participação para as tuas administrações, essa tua quarta administração aí em Araraquara. Olha, Ideli, nós adotamos o orçamento participativo e a participação popular como instrumento de gestão desde o meu primeiro mandato em 2001. E o orçamento participativo, para nós, ele é deliberativo. Ele é deliberativo, ele não é consultivo. Eu não estou criticando quem adota o consultivo, quem adota o OP parcial só para uma área ou para outra área. Não, para nós aqui ele é 100% deliberativo. Ele envolve todas as áreas da gestão. Nós temos a cidade dividida em regiões e, além das regiões, nós temos plenárias do orçamento participativo para as mulheres, para que a gente tenha no orçamento políticas públicas para as mulheres, para a população negra, para que a gente tenha no orçamento dotação orçamentária de investimento para combate ao racismo e das questões da população negra, para a comunidade LGBT, tanto é que a pandemia atrapalhou um pouco o orçamento participativo, mas só para se dar um exemplo, foi no orçamento participativo que se aprovou recurso para a criação de uma casa-abrigo LGBT, porque boa parte, ou uma parte importante, principalmente dos jovens, quando eles assumem, né, perante a família a sua sexualidade, muitas vezes eles são colocados para fora, são hostilizados. Então tem uma casa-abrigo. Foi no orçamento participativo que passou como prioridade o ambulatório trans como política pública de saúde, enfim. Tem também a plenária para a população que vive com deficiência física e mental. Tem também a plenária para os jovens e para os idosos. Então, além das plenárias regionais, nós temos também as plenárias temáticas. Isso significa o quê? Para quem está nos assistindo e que não conhece um pouco a estrutura do OP. Significa que, no final, o orçamento terá políticas públicas para todas as regiões de Araraquara e também para todos os segmentos que eu mencionei aqui. Por que é importante? Porque muitas vezes você vai para um bairro que lá tem uma carência, precisa de uma escola. Claro que as demandas das mulheres, dos negros, da comunidade LGBT, das pessoas que vivem com deficiência, dos jovens, dos idosos, essas prioridades serão engolidas pelas prioridades mais gritantes daquela região. E, claro, quando você faz uma plenária da cidade toda, você unifica todos esses setores sociais para que eles debatam as suas políticas públicas. E nós temos também conselhos em todas as áreas das políticas públicas, conselho para fiscalizar as políticas públicas para as mulheres, para os negros, para a comunidade LGBT, para os deficientes, para as crianças, para os jovens, para os idosos, do meio ambiente, da moradia, enfim, claro, da saúde, da educação, da assistência e assim por diante. Todas as unidades de saúde são estimuladas a terem conselhos gestores das unidades de saúde, conselhos populares e também, claro, os conselhos das unidades escolares. Então, é uma estrutura de participação popular bem estruturada e ela funciona, ela é efetiva e são essas plenárias que escrevem o orçamento municipal. Portanto, é nessas plenárias que nós debatemos as prioridades da cidade, por consequência, a cidade que efetivamente nós estamos construindo. Muito bom, Edinho, muito bom. E aí, assim, né? Decide, é obrigado a cumprir, né? É obrigado a fazer, porque é deliberativo, não é apenas consultivo, e atende a inúmeros aspectos de todas as regiões. Então, é perfeito. E aqui, Deli, a gente tem uma frase. A gente tem uma frase. Orçamento participativo é lei. Aprovou, esquece, e nós vamos cumprir. E o governo se vira para cumprir. Caiu a arrecadação. Não tem problema, nós vamos atrás, vamos buscar recurso, vamos buscar linha de crédito, nós vamos cumprir aquilo que o orçamento participativo delibera.
Muito bom. E tem uma área, Edinho, que a gente sabe da importância que vocês dão aí em Araraquara, que eu queria que você também, antes da gente terminar o programa, falasse, que é a questão da cultura. Vocês têm, inclusive agora na pandemia, né, teve aí uma ação da questão do edital, né, para poder dar algum amparo, né, para os artistas, que não são poucos, né, são todos maravilhosos aí de Araraquara. Inclusive, me chamou muita atenção que no edital tem, inclusive, da arte drag, né? Então, acho que, sabe, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ir para o finalmente já do programa. Araraquara, né, se você me permite uma rápida introdução, ela tem uma tradição muito forte na área cultural, né? É uma cidade que carrega ao longo da sua história essa questão, essa identidade cultural. Você falou, por exemplo, do Macunaíma, né, que foi escrito aqui pelo Mário de Andrade. O Mário de Andrade frequentava Araraquara. Araraquara foi visitada pela Simone de Beauvoir e pelo Sartre. Tem uma palestra famosa, que é um livro, que é a Palestra de Araraquara. Araraquara é a cidade do Loyola Brandão, é a cidade do Zé Celso Martinez Corrêa, além de ser a cidade da grande intelectual antropóloga Dona Ruth Cardoso. É a cidade da Línia, que agora essa artista transexual que, enfim, tem ganho, né, o Brasil e virou uma artista de repercussão internacional. Enfim, uma cidade, para eu não ser injusto e esquecer, era a cidade, né, de um, enfim, que carregava e carrega consigo. Eu ia dizer, era a cidade do Douglas Richards, né? Que a dublagem Douglas Richards e tal. Enfim, muitos artistas são oriundos de Araraquara. E aqui, desde 2001, nós criamos as oficinas culturais, né? Então, nós temos oficinas culturais em todos os bairros da cidade, estimulando, né, a inclusão social e o desenvolvimento da cidadania por meio da cultura. E agora, na pandemia, e é uma cidade que tem uma tradição que é interessante, né? Geralmente o interior de São Paulo tem uma tradição muito da música sertaneja e tal. Aqui não estou dizendo que não tenha, mas é uma cidade que tem uma tradição muito forte no samba, né? Que se explica pelas comunidades negras tradicionais de Araraquara, os bairros negros que cultivaram muito essa questão do samba, do carnaval, enfim. Então, uma cidade que tem as suas peculiaridades. Mas nós, agora, na pandemia, nós, com a Lei Aldir Blanc e também com recursos próprios da Prefeitura, nós estimulamos as lives, né? Fizemos os chamamentos públicos, estimulamos, né, a criação dos nossos artistas, enfim, foi muito legal, porque é aquilo que você falou, e nós procuramos contemplar todas as linguagens, todas as manifestações. Então, claro, a pandemia é um momento triste, né, de distanciamento, mas foi um momento também de muita criatividade cultural, né, onde todos os artistas da cidade também puderam, mesmo com a pandemia, exercitar, né, o seu poder de criação. Tá bom. Olha, esta da Simone Beauvoir eu não sabia, viu? Então eu acho que é daí que vem o Araraquara, né, que a Joana adotou. Mas nós estamos, né, nos encaminhando para o encerramento do programa. Eu quero já de imediato, né, passar a palavra para as despedidas do nosso querido Edinho, mas ele continua conosco porque ainda nós vamos terminar com uma coisa importante hoje aqui. Então, tuas despedidas, Edinho. Olha, Ideli, primeiro eu quero te dar os parabéns, e não estou fazendo aqui discurso, não. Eu sou seu admirador faz tempo, você sabe disso, tenho um respeito imenso por você, pelo quadro político que você é, pela formuladora que você é, enfim, tudo que você pega na sua vida você faz bem, e faz muito bem, né? E eu fico feliz com esse espaço, de novo aqui. Quero primeiro dar os parabéns a todos, né, que estão trabalhando para que a gente tenha um espaço nos veículos de comunicação do PT,
para debater políticas públicas, debater o protagonismo dos municípios, enfim, acho muito legal. E também saudar, né, porque o Gilmar é o nosso secretário de comunicação, Gilmar Tato, mais uma vez saudar a Gleise e toda a direção do PT, né, por entender a importância de nós termos uma política arrojada de comunicação e, claro, repito, é muito importante que nós possamos ter um espaço para que as políticas públicas dos municípios possam ter vazão, possam ser demonstradas. Então, minha querida Ideli, meus parabéns. Muito obrigada, Edinho. Então, não esquecendo que na próxima terça-feira nós vamos estar de novo aqui no PT Cidades, mas amanhã, dia 30 de junho, nós temos uma programação na TV PT muito especial, porque nesta quarta-feira, dia 30, vai ser protocolado o super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, elaborado, né, por um grupo de advogados da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, diversos partidos, né, parlamentares de diversas, né, correntes né, ideológicas de esquerda, de centro, de direita, entidades dos movimentos sociais, pessoas físicas, e estarão na Câmara dos Deputados para apresentar a peça, né? E como ela é bem volumosa, né, a gente espera, né, que o Lira não consiga sentar em cima de mais este super pedido de impeachment, né? Então, amanhã nós vamos estar, a TV PT vai estar acompanhando, né, às 15 horas vai ter a apresentação do super pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, às 16 horas tem a coletiva de imprensa no Salão Negro, né, da Câmara dos Deputados, e às 17 horas, ato público na Alameda das Bandeiras. Então não percam, né, e acompanhem pela TV PT. E para terminar, como ontem foi o dia, né, do orgulho LGBTQIA+, nós queríamos terminar, porque o Edinho falou de várias, né, ações voltadas para a comunidade LGBT, mas ontem vocês lançaram em Araraquara, né, Edinho, um aplicativo de denúncia de violência contra a comunidade. E eu adorei o nome, é Chama Mama. Chama a mama porque realmente, né, precisa de socorro. Então é com esta mensagem que a gente quer terminar. Boa noite a todos, a todas e a todos.